ao meu canal. Você já se perguntou como as dinâmicas familiares podem afetar as nossas vidas de uma maneira inesperada? Neste vídeo, mergulhe na fascinante jornada de uma caçula que por muitos anos inverteu seu papel na família, assumindo responsabilidades que não eram suas. Mas um dia, ela aprendeu a lição valiosa. E claro que essa caçula é quem vos fala aqui. Eu sou a Val Rocha e este é o meu canal. Ele é dedicado ao desenvolvimento pessoal, psicanálise, a física quântica e, é claro, a constelação familiar. Hoje eu trago um tema que desperta muita curiosidade e reflexão. O que acontece quando um filho caçula assume um papel de liderança em um sistema familiar? Entraremos nesse assunto logo após a nossa vinheta. Fica comigo! Essa questão nós testemunhamos muitas vezes no nosso meio familiar, na nossa vida pessoal. Sabe, quando o caçula assume um papel mais ativo na família, isso pode gerar uma série de desafios e transformações. E nós vamos analisar de uma maneira profunda à luz da constelação familiar. Que vocês estejam preparados para uma conversa enriquecedora e cheia de insights. Eu vou compartilhar casos reais e dicas também práticas e, é claro, muitas coisas ali pautadas com que a constelação vem nos trazer para que a gente possa navegar nessa complexidade familiar. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com uma pessoa que possa se beneficiar ao recebê-lo, porque isso também nos ajuda a crescer, nos ajuda a alcançar mais pessoas com informações valiosas sobre desenvolvimento pessoal, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos entrar neste fascinante mundo das relações familiares e descobrir o que acontece quando um filho caçula assume um lugar de liderança familiar. Vamos lá? Antes de mergulharmos no tema principal, é fundamental a gente entender o que é a constelação familiar, né? E o que ela influencia nas dinâmicas aí familiares. Então, a constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica. Ela nos ajuda a visualizar, a compreender as dinâmicas ocultas que existem em nossas famílias. Ela foi desenvolvida por Bert Hellinger e se baseia na ideia de que as relações familiares são como sistemas complexos. Não preciso nem dizer isso, né? Então, para simplificar, imagine sua família como um quebra-cabeça. Cada membro da família é uma peça desse quebra-cabeça e eles se encaixam de maneira única. Às vezes, essas peças elas não se encaixam perfeitamente. E aí é que surgem os conflitos e os desafios, que é o que a gente vai ver. O principal objetivo da constelação familiar é trazer à tona essas dinâmicas que estão ocultas, pontos cegos, para que possamos compreendê-las e que a gente possa também trabalhar, trazendo mais harmonia, mais paz para o nosso núcleo familiar. Então, a constelação familiar, ela enfatiza, sabe, a importância da ordem nas relações das famílias. Isso significa respeitar a hierarquia e os papéis de cada membro da família. E o que nos leva de volta ao nosso tópico principal. O que acontece quando o filho caçula assume a liderança dessa família? Agora que nós já compreendemos o que é constelação familiar, é hora de explorar a importância da hierarquia familiar, assim como o Bert vem trazer para a gente. Então, Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão, ele é uma figura central da constelação familiar, porque ele observou que as famílias têm uma ordem natural, uma hierarquia. E essa hierarquia é essencial para o equilíbrio e para a harmonia de um sistema familiar. E para a gente entender melhor, então pense a família como uma árvore. Isso, a árvore tem raízes, tem tronco, tem galhos, tem folhas e cada um tem uma função e um lugar na estrutura dessa árvore. Se a gente tira isso da ordem, a gente gera um desequilíbrio. E o mesmo acontece com a nossa família, entende? Então a hierarquia familiar é a ordem natural das coisas. Os pais desempenham um papel que é fundamental, é o papel de liderança da família, é o papel de orientação. Enquanto os filhos, eles ocupam papéis diferentes, tá? E a gente precisa observar aí a ordem do nascimento
incompreensões e muitas tensões entre os membros da família. Agora, pense na nossa pergunta central. O que acontece quando o filho caçula ele resolve aí assumir esse papel de liderança nessa família? Então, isso pode ser visto como uma inversão de hierarquia, da hierarquia natural. E isso é exatamente isso que queremos explorar hoje, só que à luz dessa constelação familiar. Então, imaginemos uma família em que o filho caçula, sabe, o filho caçula, ele em algum momento começa a assumir um papel atípico. E ele começa a se preocupar excessivamente com o problema dos seus pais, sabe? Tomando a responsabilidade de resolver questões que normalmente não seriam tarefa dele, certo? E essa inversão de papéis pode se manifestar de várias maneiras. O filho caçula pode começar, sabe, a querer cuidar dos seus pais emocionalmente, sabe, fornecendo apoio, dando conselhos que normalmente isso seria dado pelos seus pais. Além disso, ele pode se tornar um ouvinte constante dos irmãos mais velhos, buscando resolver os conflitos de todos eles, sendo conselheiro e tudo mais. E isso pode acontecer por diversas razões. O filho caçula pode sentir a necessidade de se destacar, de ganhar a aprovação dos seus pais ou evitar os conflitos da família. E ele pode acreditar que se ele assume essa responsabilidade, na verdade ele está contribuindo para a harmonia da família. É o que ele acredita. No entanto, sabe, essa mudança de papéis pode ser muito prejudicial para o filho caçula. Ele pode começar a sentir uma carga emocional esmagadora, estresse, ansiedade, porque essa pressão ela é constante, a pressão de cuidar dos pais, de mediar conflito entre os irmãos. Isso pode afetar negativamente tanto a sua saúde física, mental, emocional. Por outro lado, os irmãos mais velhos, eles podem, sabe, eles se sentirem desconfortáveis e até ressentidos com essa inversão de papéis. Eles podem perder a oportunidade de desenvolver autonomia, de resolver seus próprios problemas, e o que pode levar a conflitos adicionais, ou achar que os pais só escutam o filho mais velho. Então, para entender ainda mais essa dinâmica, é importante considerar os sentimentos do filho caçula. Ele pode sentir uma profunda gratidão pelos pais, sabe? E ele percebeu que os pais ao longo da vida deu muito para ele. E ele quer, de certa forma, retribuir isso a essa família. E esse desejo de retribuir pode criar uma sensação de dívida emocional com os pais. O filho caçula pode acreditar, sabe, que assumir a responsabilidade de cuidar dos pais e resolver os problemas da sua família é uma maneira que ele tem de mostrar profunda gratidão. Só que é importante a gente, sabe, reconhecer que esse caminho de assumir um papel que não é natural para o filho caçula pode ser muito perigoso. A pressão de cuidar dos pais e mediar os conflitos pode sobrecarregar, sabe? E a pessoa, ela começa a ficar emocionalmente cheia até de conflitos com a própria família. E além disso, sair desse papel pode ser exatamente desafiador. O filho caçula pode tentar, e ter medo de deixar de ser o cuidador da sua família. E aí ele vai ser visto como uma pessoa egoísta, negligente e que vai colocar uma carga adicional no resto da família e seus pais. Essa explicação acrescenta a dimensão emocional e psicológica à situação, mostrando, sabe, gente, que o filho caçula ele pode assumir, ele assume com motivos nobres, mas isso é muito desafiador. E a constelação familiar, ela pode oferecer esses insights e também solucionar, sabe, essa situação que é complexa. Então vamos considerar aqui um caso da Maria, que era a filha mais nova de uma família. Quando seus pais, sabe, passaram por dificuldades financeiras, ela assumiu essa responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos e ajudar as finanças ali da família, mesmo ela sendo essa filha mais nova. Sabe, e essa mudança de papéis trouxe tensões em sua relação com seus irmãos mais velhos, que estavam acostumados a desempenhar um papel de liderança, certo? Eles são mais velhos, eles vieram antes. E Maria se sentiu sobrecarregada, sabe? E ao longo do tempo, a sua saúde emocional sofreu muito. Então, assim, com a ajuda da constelação familiar,
Maria e sua família, elas puderam o quê? Entender como essa inversão de papéis afetou a dinâmica familiar. Eles trabalharam para restaurar a ordem e a encontrar maneiras mais saudáveis de ajudar uns aos outros, né? Se apoiando e cuidando cada um da sua vidinha. Já, sabe, no caso do João, ele era o irmão mais novo e sempre teve uma sensibilidade especial para perceber as necessidades emocionais dos seus pais quando eles enfrentavam problemas de relacionamento. O João assumiu o papel de conselheiro da família, embora suas intenções fossem boas, são boas, sabe? E essa inversão de papéis sobrecarregou o João. Ele começou a negligenciar suas próprias necessidades emocionais e pessoais e a sentir uma pressão constante, sabe, da família. A constelação familiar também ajudou o João e os seus pais a reconhecerem ali o impacto dessa dinâmica sobre ele. Eles trabalharam juntos para restaurar essa ordem, sabe, e permitir que João voltasse a ser um filho, não um conselheiro. Com o tempo, aí, a família do João encontrou um equilíbrio mais saudável em suas relações e aí permitiu que todos fossem mais autênticos em seus próprios papéis dentro dessa família. A família Silva enfrentou uma situação em que seu filho caçula, sabe, o Carlos, assumiu o controle das finanças familiares após a aposentadoria dos seus pais. E ele sentiu que era sua responsabilidade cuidá-los deles financeiramente. Essa mudança de papel criou ressentimento entre os irmãos mais velhos, que se sentiram excluídos do processo de tomada de decisões financeiras. Carlos, por sua vez, estava sobrecarregado com essa responsabilidade. Então, a constelação familiar ajudou a família Silva a entender como essa inversão de papéis estava afetando a todos. E aí eles trabalharam juntos para encontrar, sabe, uma maneira mais equilibrada de lidar com as finanças e fortalecer, sabe, esses laços aí familiares. E com o tempo, a família conseguiu restaurar a ordem, a harmonia em suas relações, permitindo que todos ali se sentissem assim mais conectados e também mais apoiados. Todos esses casos que eu trouxe são casos reais. E eles ilustram como a constelação familiar pode ser uma ferramenta eficaz para compreender, para abordar as complexibilidades das mudanças e papéis da família, sabe? Permitindo que os membros encontrem maneiras mais saudáveis de se relacionar e também de colaborar nesse núcleo familiar. A mudança de papel na família, onde o filho caçula assume a liderança, sabe? É uma questão profundamente assim, complexa e também multifacetada. Ela pode envolver uma série de fatores emocionais, psicológicos e relacionais. Vocês compreendem assim? Faz sentido para vocês? Então, muitas vezes essa mudança tem motivos nobres. O filho tem o desejo, né, de proteger os seus pais, de ajudar a família, de superar dificuldades, ou simplesmente ali contribuir com o bem-estar geral. Sabe, só que, no entanto, essas boas intenções podem criar desafios que são inesperados para essa família. Então, quando o filho caçula assume um papel de liderança, ele pode sentir essa pressão emocional, ele pode se sentir responsável pelo bem-estar de toda a família, sabe? E aí ele começa a ter estresse, ele começa a ter ansiedade, a ter sentimentos de sobrecargas. E os irmãos mais velhos e até mesmo os pais, eles podem assim resistir a essa mudança de papéis. Porque eles podem se sentir desconfortáveis em serem liderados pelo filho caçula, né? O que pode levar a conflitos, a levar a ressentimentos. E a autenticidade, sabe, dos relacionamentos familiares também podem ser prejudicados. Porque quando o membro assume um papel que naturalmente não é dele, sabe, a comunicação, a conexão genuína pode ser bem comprometida. E aqui a hierarquia familiar se torna um ponto crucial. A constelação familiar nos ensina que a ordem natural da família desempenha um papel vital na saúde dessas relações. E aí é importante lembrar que esse filho caçula, ele tem um motivo válido para ter vindo depois na ordem do nascimento. Veio depois, sabe? Então, cada membro da família desempenha um papel único.
E ele deve agir dentro do seu papel correto e agir quando solicitado. Então, de acordo com a visão de Bert Helling, a ordem de nascimento é fundamental nas dinâmicas familiares, porque o filho mais novo deve reconhecer que sua posição na ordem de nascimento tem significado e tem também um propósito, tem uma razão de ser, o porquê que ele veio depois. Em vez de assumir prematuramente um papel de liderança, o filho mais novo ele deve aceitar o seu papel autêntico na família. Isso significa estar disposto a ser guiado, a ser orientado pelos pais e aprender com os seus irmãos mais velhos. E Helling enfatiza a importância, sabe, dessas inversões de papéis, porque elas podem desequilibrar a ordem natural da nossa família. O filho mais novo ele não deve assumir responsabilidades que não são deles. Então, em vez de tentar resolver todos os problemas da família, que tal o filho mais novo contribuir de uma maneira equilibrada, respeitando os limites e as responsabilidades de cada membro da família? Helling destaca também, sabe, a importância da gente buscar o equilíbrio e a harmonia nas relações familiares. Porque o filho mais novo, ele pode desempenhar um papel valioso ao apoiar a ordem da família, em vez de tentar liderar ou de tentar controlar as situações. Está fazendo sentido para vocês? Estão acompanhando? Vai deixando nos comentários aí se vocês estão passando por isso, sabe? Então a gente precisa, esse irmão mais novo, ele precisa voltar ao seu papel, ao seu lugar dentro dessa família, sabe? Então visualize aí a sua família como um sistema quântico. Feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine sua família como um sistema quântico interconectado, onde cada membro possui um papel único e um papel essencial. Sinta a energia da ordem natural fluindo através do sistema familiar. Reconheça que cada membro da família tem um lugar, tem uma função específica. Identifique aí o seu próprio lugar. Visualize-se dentro desse sistema familiar, reconhecendo o seu lugar como filho caçula. Sinta a paz, a harmonia que vem a ocupar esse lugar autêntico que é seu. À medida que você vai visualizando, vai permitindo liberar qualquer inversão de papéis ou responsabilidades que tenha assumido erroneamente. Deixe esses fardos desaparecerem no espaço quântico. Sinta agora sim uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão por você fazer parte da sua família e ocupar o seu lugar. Aceite a ordem natural com amor, aceite essa ordem natural com gratidão. E vai dizendo aí a si mesmo, em silêncio ou até em voz alta: eu escolho voltar ao meu lugar na família com amor, respeito e aceitação. Eu estou em harmonia com a ordem natural. Isso. Repita esse processo sempre que você sentir a necessidade de se reconectar com o seu lugar na família, tá bom? E quanto mais você praticar, mais sólida será a sua conexão com essa ordem natural. E não esqueça, lembre-se que esta é uma abordagem simbólica, uma abordagem terapêutica que a gente tem para trabalhar com as dinâmicas familiares. Então a constelação familiar é geralmente conduzida por profissionais treinados para ajudar as pessoas a compreenderem, a ajustarem essas dinâmicas de forma eficaz. E se você estiver de alguma maneira enfrentando dificuldades aí que sejam significativas com a sua dinâmica familiar, é aconselhável que você busque a ajuda de um terapeuta familiar ou um facilitador de constelação familiar qualificado. Certo? Então estamos chegando ao final desse vídeo e eu quero que vocês permitam compartilhar um pouco da minha própria experiência. Como caçula, sabe, da minha família, por muitos anos eu também inverti o meu papel. Eu assumi responsabilidades que não me pertenciam e me esforcei para resolver todos os problemas de todo mundo, seja dos meus pais, dos meus irmãos e do resto da família. Posso dizer que foi difícil mudar isso, sabe? Eu vi que eu estava fora do meu lugar no sistema, foi um processo doloroso.
Sabe? Foi como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça que estavam com as peças nos lugares errados. Foi desafiador. E os outros membros da família não entenderam completamente. Eles olharam para mim com uma mistura de surpresa e de confusão quando eu tentei voltar para o meu lugar. E eu voltei. No entanto, com o tempo aprendi uma lição valiosa. Voltar ao meu lugar como caçula foi um alívio. Descobri que era muito mais leve e confortável deixar os mais velhos cuidarem naturalmente do que pertence a eles. Afinal, eles vieram antes de mim para exercer justamente estes papéis. Portanto, queridos amigos, se você se encontra em uma situação semelhante à minha, lembre-se de que não há problema em ocupar o seu lugar autêntico na família. A hierarquia familiar existe por uma razão. E voltar ao seu lugar pode trazer equilíbrio, harmonia e até um toque de leveza para as nossas relações familiares. Então eu convido a todos vocês a refletirem sobre suas próprias dinâmicas aí dentro da sua família. Sabe, a considerarem como contribuir para um ambiente familiar mais saudável. Como você pode fazer isso? Respeitando a ordem natural. Afinal, em uma família, cada um tem um papel único e valioso a desempenhar. Todo mundo tem o seu lugar. Tá? Muito obrigada por assistir a este vídeo, estar comigo até agora. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe, gente, sabe, com as pessoas, para que elas possam também refletir. Comente aqui as suas experiências e vamos continuar aprendendo e crescendo junto. Nos vemos em breve.